Oi pessoal, eu sou o Carlos Xavier e estou aqui agora para estudar com vocês a gestão de desempenho humano nas organizações. Para isso, a gente tem que entender o que é gestão de desempenho, o que é a avaliação de desempenho, quais são as principais técnicas de avaliação de desempenho e os principais erros associados às técnicas de avaliação de desempenho. Por quê? Porque é efetivamente isso que cai na prova quando esse assunto é cobrado no edital, tá bom? Vamos para o quadro. Gestão de desempenho humano. Para começar, temos que saber que o desempenho humano é consequência de motivação, capacidade e condições organizacionais favoráveis. Então, o que significa isso? Significa que em questões de prova, olha, já começa a falar logo de questão de prova de cara nessa aula. Em questões de prova que digam que o desempenho será melhorado pela motivação do funcionário, você já sabe que essa assertiva estará errada. Tá lá A, B, C, D, E. Aí a letra A fala para você, é só melhorar a motivação do ser humano que o seu desempenho irá melhorar também. Tá errado. Por quê? Porque às vezes você pode ficar mais motivado para um trabalho, porém você pode não saber realizar esse trabalho. Então, saber realizar o trabalho é tão importante quanto estar motivado, motivada para fazer o trabalho. Porém, às vezes você pode querer fazer o trabalho, você pode ter motivação para fazer o trabalho, mas as condições organizacionais não favorecem. Imaginem, por exemplo, o caso de um professor em rede pública. É muito comum isso, né? A gente ouvia esse exemplo. Um professor em rede pública que gosta do trabalho, que é motivado para dar aulas, mas que no final, e que sabe, né, que conhece do assunto e sabe dar aulas, mas que no final das contas não tem uma sala de aula propícia, não tem um quadro com giz, não tem condições ali dentro da sala de aula que permitam que ele dê uma boa aula. Eu posso dizer que é só aumentar a motivação desse professor e o seu desempenho irá melhorar? Não. Porque é preciso que as condições organizacionais sejam favoráveis, que a motivação seja melhorada e também que haja competências, capacidade de realização, saber fazer aquilo que se pretende fazer, no caso do professor. Esse assunto, ele transita um pouco lá com a motivação, condições organizacionais, comportamento organizacional, mas é importante você entender desse ponto de vista, porque em muitas questões de prova, o que se menciona é simplesmente isso, melhora a motivação, haverá um melhor desempenho. Errado. Melhora as condições organizacionais, aí o desempenho vai ser melhor. Errado. Se o sujeito tem capacidade, ele terá um melhor desempenho do que aquele sujeito que não tem capacidade. Não necessariamente. Agora, se eventualmente a questão de prova diz para você que melhorando a motivação há uma tendência de melhoria de desempenho, está correto. Se melhoram as condições organizacionais, há uma tendência de melhoria de desempenho? Certíssimo. E da mesma forma, vale também para a capacidade do indivíduo. Se o indivíduo recebe um treinamento e melhora a sua capacidade de realização de uma determinada tarefa, espera-se que ele melhore seu desempenho. Há uma tendência que ele melhore seu desempenho. Está corretíssimo. Mas para a gente entender ainda mais sobre isso, a gente tem que entender uma outra visão, que o desempenho ele está ligado às duas dimensões diferentes. Vamos para o quadro. Dimensões de esforços e resultados. O desempenho ele representa um conjunto de esforços que se soma a um conjunto de resultados. Pode ser interpretado também como um conjunto de esforços que leva a determinados resultados. Então, desempenho não pode ser entendido apenas como resultados obtidos. Deve sim ser entendido como resultados e esforços. Seja a soma de um com o outro, seja um levando ao outro. Isso aqui é importante para compreender o conceito de eficiência, o conceito de eficácia, o conceito de efetividade e também o conceito de economicidade, excelência e execução. Esses assuntos especificamente eu vou falar rapidamente aqui para você poder ter uma noção de como eles se encaixam nesse assunto. E falo agora. Eficiência significa o melhor uso dos recursos possível. É aquilo que foi planejado para se fazer com os recursos, combinando os insumos que são utilizados na produção com os produtos que são entregues pelo indivíduo ou pela organização. Em outras palavras, se eu sou um operador de máquina, eu tenho determinadas horas de trabalho, determinados insumos que eu utilizo para produzir determinada quantidade de peças. A eficiência será medida em função da quantidade de insumos que eu utilizei, mas também em função da produção final, da quantidade de produtos que eu entreguei ao final do meu dia, da semana ou do mês, tá bom?
Essa é a eficiência. Uma definição interessante de eficiência que às vezes cai em provas e pega algumas pessoas é de que eficiência significa o mesmo que fazer as coisas como está nos manuais, nas regras, conforme foi previamente estabelecido, o que tem sido amplamente aceito como correto. Então aceita como correto também. Carlos, mas eu não concordo com isso. Aceita como correto. Marca na hora da prova como correto. Sabe por quê? Porque tudo aquilo que foi planejado para ser realizado em termos de forma de realização da tarefa para fazer com que insumos gerem produtos, foi pensado previamente para gerar uma melhor produtividade dos recursos, ou seja, uma maior eficiência. Acabei dando um gancho para produtividade. Produtividade é um conceito intimamente ligado à eficiência. A produtividade do recurso, ou seja, você usa de uma maneira mais produtiva o seu tempo, produtividade do seu tempo, gera uma maior eficiência do seu trabalho. Ó, as duas coisas são coladas. É a produtividade do recurso, a eficiência da tarefa do trabalho, tá bom? Enfim, falei de eficiência. Eficácia. Eficácia significa entregar aquilo que se propõe em termos de produto. Não está olhando para os recursos, está olhando apenas para os produtos entregues. Efetividade diz respeito aos impactos gerados no ambiente. É um conceito muito ligado à missão daquilo que está sendo realizado. Por isso, na mensuração de desempenho individual na organização, não é dos conceitos mais utilizados. É mais utilizado na mensuração de conceitos ou de desempenho organizacional do que individual. É bom você saber, mas é possível também pensar em impactos do trabalho de um indivíduo dentro da organização e para os seus clientes, não tem problema nenhum. Essas três dimensões, eficiência, eficácia e efetividade, fazem parte dos resultados. E a gente está mais acostumado a medir resultados do que qualquer coisa. Efetividade, ou melhor, desculpa, economicidade, excelência e execução são esforços organizacionais que também podem ser medidos e também pode ser medido em função do trabalhador. A economicidade é a busca de recursos mais baratos dado um determinado padrão de qualidade. A excelência é a conformidade a padrões pré-estabelecidos de qualidade em programas de excelência. E a execução é o acompanhamento de marcas de execução, como num cronograma, por exemplo, você tem pontos de verificação ao longo do tempo para garantir que as tarefas estão sendo executadas dentro daquele tempo previsto, tá bom? Essas três últimas que eu falei, excelência, economicidade e execução, parte dos esforços e eficiência, eficácia e efetividade, parte dos resultados, tá certo? Vimos então duas maneiras de analisar desempenho de forma geral. Uma que diz que o desempenho é motivação, capacidade e condições organizacionais favoráveis. Outra que diz que desempenho fala em esforços e resultados. Mas existe ainda uma terceira, na verdade existem várias outras que diferentes autores falam. Eu trago aqui aquelas mais relevantes para efeito de prova. Vamos para o quadro. É aquela que diz que o desempenho envolve o comportamento, a produtividade e o contexto, que na verdade termina sendo muito parecido com o que a gente falou anteriormente de motivação, capacidade e condições organizacionais favoráveis, né? Eu trago só essa linguagem diferente para você poder também ter em sua mente para não errar uma questão na hora da prova, ok? Vamos em frente para o quadro. O grande objetivo da gestão de desempenho é identificar aspectos que possibilitem um melhor desempenho da organização e de seus funcionários, aplicando os recursos na obtenção dos melhores resultados. Ou seja, o que a gestão de desempenho busca é o melhor desempenho. Por que eu reforço isso desde já? Porque daqui a pouquinho ainda nessa aula a gente vai ver a avaliação de desempenho humano, que é o principal assunto cobrado em provas, seja quando o edital fala em gestão de desempenho na área de RH, gestão de pessoas, ou mesmo avaliação de desempenho. A própria avaliação é o que é o mais cobrado. Porém, a avaliação é um instrumento da gestão de desempenho cujo propósito é conseguir melhores desempenhos das pessoas e da própria organização ao longo do tempo. Então, nunca entenda que a avaliação de desempenho, nem mesmo a gestão de desempenho, busca avaliar o que aconteceu para trás enquanto objetivo. A avaliação pode fazer isso enquanto instrumento para gerenciar o desempenho e conseguir desempenhos superiores a partir
de agora, tá bom? Voltando para o quadro. A gestão de desempenho humano utiliza a avaliação de desempenho como instrumento, olha o que eu acabei de falar para você agora mesmo, principal para possibilitar feedback para a organização e para os seus funcionários, gerando melhoria no desempenho futuro. Então, questões interpretativas que venham dizer para você que a avaliação de desempenho busca melhorar o desempenho futuro estão corretíssimas. A avaliação de desempenho é aplicada nas pessoas da organização para fazer com que o desempenho futuro dessas pessoas, de agora em diante, seja o melhor possível. No fundo, essa ferramenta tem várias aplicações distintas dentro da gestão de pessoas, mas a gente pode incluí-la especificamente na aplicação de pessoas. Mas eu falo sobre isso daqui a pouquinho ainda nessa aula. Vamos para o quadro. Alguns elementos importantes que devem ser considerados em relação à gestão de desempenho incluem a própria avaliação de desempenho, que eu acabei de falar para vocês, o feedback, que nada mais é do que a retroação de informações. Ou seja, a partir de uma avaliação de desempenho, o indivíduo fica sabendo se está trabalhando da forma correta ou não, se está conseguindo resultados dentro daquilo que a organização espera ou não. É para isso que serve a avaliação de desempenho, entre outras coisas, tá? Para dar feedback aos indivíduos e à organização sobre como os trabalhos estão sendo realizados e sobre o próprio desempenho do indivíduo na organização. Voltando para o quadro. Possibilita o reconhecimento pelo trabalho realizado, a gestão da diversidade das pessoas, entendendo o desempenho de cada uma delas, e busca maior agilidade e flexibilidade dos trabalhos. Como eu ia dizendo para vocês, a avaliação de desempenho pode ser utilizada pelos diversos processos de gestão de pessoas. Lembra de gestão de pessoas? Tem drama da gestão de pessoas? Desenvolver, recompensar, agregar, monitorar, manter e aplicar pessoas na organização? Drama, com 2 M's, da gestão de pessoas, que são os processos de gestão de pessoas elencados pelo Hidalberto Chavenato e que são muito utilizados pelas diferentes bancas na hora de fazer questões de prova. Pois é, a ferramenta avaliação de desempenho, ela tem aplicações em todos os grupos de processos de gestão de pessoas, tá? Todo o processo inteiro da gestão de pessoas, o drama da gestão de pessoas, usa a avaliação de desempenho de alguma forma. Porém, se a banca perguntar na hora da prova, a avaliação de desempenho faz parte de qual processo de gestão de pessoas? Você vai responder aplicação, tá? Aplicação. Carlos, mas ela tem implicações em todos os processos de gestão de pessoas? Tem, mas ela faz parte, ela pertence a que processo? Aplicação. Sabe por quê? Porque é a partir da avaliação de desempenho que a organização consegue entender o desempenho do indivíduo e colocar o indivíduo para trabalhar na área correta, fazendo o trabalho com melhores resultados possíveis, dadas suas capacidades. Então, aplica as pessoas no lugar correto a partir da sua capacidade de realização de tarefas, tá bom? Por isso que a avaliação de desempenho é considerada uma ferramenta de aplicação. Mas serve para outras coisas, como eu já falei para vocês. E aí vamos ver cada uma das inserções da avaliação de desempenho dentro dos processos de gestão de pessoas. Vamos lá para o quadro. Desenvolvimento de pessoas. As pessoas se tornam mais preparadas para o futuro a partir do uso da avaliação de desempenho. Por quê? Porque você usa a avaliação de desempenho para entender qual é a necessidade de capacitação das pessoas hoje e aplica processos de desenvolvimento de pessoas na organização para que essas pessoas possam ser treinadas, desenvolvidas ou até educadas no longo prazo, ao longo de uma trajetória de carreira. E isso tudo se dá com base no que foi levantado pela avaliação de desempenho. Tá bom? Voltando para o quadro. Recompensar pessoas. As organizações podem decidir sobre como adequar as recompensas salariais ao desempenho de cada um. Em outras palavras, a avaliação de desempenho levanta o desempenho de cada uma das pessoas e permite à organização o oferecimento de bônus, remunerações variáveis, enfim, qualquer tipo de ajuda ligada a um melhor desempenho. Aí você me diz, Carlos, então a avaliação de desempenho serve para olhar para trás daquilo que foi feito? Não.
a recompensa das pessoas a partir do desempenho que elas tiveram no passado, nada mais é do que um reforço positivo que serve para essas pessoas continuarem tendo desempenhos positivos ao longo do futuro na organização. E serve também como exemplo para que as outras pessoas da organização, os demais funcionários que não chamaram atenção a princípio em relação ao seu desempenho positivo, possam se espelhar e melhorar o seu desempenho ao longo do tempo. Ok? Voltando para o quadro. Agregar pessoas na organização. Na agregação de pessoas para a organização, a avaliação de desempenho é a base para o levantamento de necessidades da organização em termos de competências que serão requeridas dos funcionários a serem recrutados e selecionados. Em outras palavras, a organização fez uma avaliação de desempenho, entendeu quais são as capacidades que existem nos funcionários hoje. Pode ter optado por fazer um programa de capacitação para esses funcionários. Por outro lado, ela reconheceu que algumas competências não estão presentes na organização hoje. E a forma mais rápida seria recrutar e selecionar pessoas que já possuem essas competências. Então, olha só, a avaliação de desempenho permite que a organização faça um diagnóstico sobre quais as competências que ela não possui e pode buscar no mercado através de um processo de recrutamento e seleção, agregação de pessoas nas organizações, tá bom? Voltando para o quadro. Monitorar pessoas. A base para o comportamento e desempenho do indivíduo, possibilitando a necessária interação para a discussão sobre os assuntos do trabalho. Afinal de contas, você faz uma avaliação de desempenho e a partir disso você acompanha o que é que as pessoas estão fazendo no dia a dia. Você consegue ter aplicação específica no processo de monitoramento do trabalho dos indivíduos na organização. Em frente para o quadro. Manter pessoas, manutenção de pessoas. A avaliação de desempenho possibilita, como consequência de suas várias aplicações, a manutenção do capital humano na organização. Ou seja, eu considero tudo isso aqui que a gente viu até agora e mais a aplicação e entendo que, fazendo tudo isso com base na avaliação de desempenho, eu consigo manter as pessoas por mais tempo na organização. E, finalmente, a aplicação das pessoas no trabalho, que é a essência da avaliação de desempenho. Com base na avaliação de desempenho e seus resultados, é possível verificar se as pessoas da organização encontram-se em cargos adequados às suas competências ou se poderiam ser aplicadas com maior eficácia em outros cargos da organização. Em outras palavras, é aquilo que eu já falei para você. A organização entende o desempenho dessa pessoa e diz assim, opa, esse sujeito é um analista administrativo, mas ele ficaria muito melhor trabalhando na área de análise financeira, ou análises legislativas, ou especialista em agronegócio, ou seja lá o que for. A organização, entende as competências dos funcionários a partir de processos de avaliação de desempenho e consegue, a partir disso, colocar o funcionário para trabalhar no cargo correto, onde ele gerará o melhor desempenho que ele pode gerar para a organização. Tá bom? Vamos em frente. As principais variáveis de influência na avaliação de desempenho incluem variáveis volitivas, que são aquelas relacionadas à vontade ou ao querer, e ao conhecimento, que é o saber do avaliador para realizar a avaliação de desempenho. A variável teleológica, os esforços são necessários para o cumprimento dos objetivos e metas dos indivíduos e da organização. E esse aqui é o cerne, a essência da avaliação de desempenho. A variável cognitiva, que é o nível de conhecimento necessário para a realização do trabalho. A variável tecnológica, que é o conjunto de ferramentas disponíveis para que o trabalho do indivíduo possa gerar resultados máximos desejados. E a variável compensatória, que é a recompensa que existirá para o indivíduo como consequência de uma avaliação de desempenho positivo no trabalho. Essas variáveis que eu coloquei para você agora aqui é apenas assunto a ser memorizado para efeito de provas. Não é algo que vive sendo cobrado, mas é algo que aparece aqui e ali e como é relativamente simples, lógico, é mais uma coisinha para você memorizar, mas é simples. Dá uma memorizada nisso aqui, porque às vezes chega na hora da prova e é uma questão simples que você pode acertar, tá bom? Voltando. As avaliações de desempenho podem ser feitas com base em diferentes fontes. Isso aqui responde à pergunta, quais são as fontes de avaliação de desempenho? Por quê? As pessoas podem ser avaliadas por diferentes
origens podem ser avaliadas, por exemplo, pelo órgão de recursos humanos, um órgão distante, que é especializado, mas que no fundo não conhece o dia a dia das pessoas na organização. Tem uma certa dificuldade em avaliar o desempenho no dia a dia, mas possui técnicas específicas para fazê-lo. Tem-se aí uma fonte possível, mas que é longe do ideal nas organizações modernas, que são dinâmicas, ágeis, que precisam de flexibilidade e que precisam entender o funcionário, o seu comportamento, os seus esforços e resultados no dia a dia. Tá? Outra possibilidade é que haja uma comissão de avaliação de desempenho e essa comissão pode ser composta por um conjunto de funcionários das mais diversas áreas da organização, compondo uma comissão que passa por toda a organização avaliando os funcionários. Ainda é uma forma de avaliação um tanto distante do dia a dia das pessoas. Termina fazendo com que haja até um grupo político, vamos chamar de político, né, que gera influências, que tem poder sobre todas as pessoas na organização dentro do processo de avaliação de desempenho. Não é o ideal, passa longe do ideal. Algo interessante é a possibilidade de autoavaliação, ou seja, o próprio funcionário faz a avaliação do próprio desempenho. Isso é interessante porque faz com que o funcionário tenha que fazer uma reflexão sobre o próprio desempenho. É como alguém virar para você e te perguntar: como está o seu desempenho nos estudos? E aí eu posso até fazer formulários para você avaliar, autoavaliar o seu desempenho nos estudos. Aí você vai colocar lá o número de horas que você está se dedicando. Você acha que está se dedicando muito mesmo? Os resultados que você está obtendo. E assim você faz a sua própria avaliação. Só que, no mundo organizacional, a gente sabe muito bem que se todas as avaliações fossem autoavaliações, haveria uma tendência a autoavaliações muito positivas por todos os funcionários. Eles não teriam muita clareza sobre o que está acontecendo em relação ao seu desempenho, porque não teriam feedback externo. É só você pensando sozinho sobre os esforços e resultados que você está obtendo dos seus esforços no trabalho. Então, a autoavaliação ela é boa, ela permite essa reflexão, mas ela gera uma dificuldade porque a pessoa não sabe como está o seu desempenho em relação às outras, não sabe também se ela está fazendo aquilo que precisa fazer para o sucesso organizacional. Essa é mais uma possibilidade. O mais comum, que a gente mais encontra por aí, é que as avaliações sejam feitas pelo superior imediato, o gerente. A avaliação feita pelo gerente é interessante porque o gerente sabe quais são as necessidades específicas da área que ele gerencia, conhece o funcionário de perto e sabe também quais foram as tarefas que foram efetivamente atribuídas a esse funcionário e os resultados que ele ofereceu em relação a essas tarefas. Porém, só a avaliação do gerente ainda fica muito unilateral. É possível fazer uma avaliação conjunta da autoavaliação com a avaliação do gerente, porque permite que se verifique em conjunto com o gerente se a autoavaliação foi ou não bem feita e, ao mesmo tempo, que se verifique se há discrepâncias, dissonâncias entre a forma que o indivíduo se vê e a forma que o gerente está vendo o seu desempenho. Mas essa é só mais uma possibilidade. Os colegas de trabalho, o grupo de trabalho também pode avaliar o indivíduo. Sabe por quê? Porque no dia a dia você interage muito com os seus colegas. E os seus colegas no trabalho deles muitas vezes dependem do trabalho que você está realizando. Então, nada mais justo do que os colegas também avaliarem uns aos outros. Tem-se a possibilidade de avaliação para cima, que é relativamente pouco utilizada nas organizações, mas é possível também. E existe em algumas organizações, tá? O que é a avaliação para cima é quando o funcionário avalia o seu chefe. Por que um funcionário avaliaria o seu chefe? Porque uma das tarefas relevantes do chefe é ser chefe, é liderar as pessoas na organização para o sucesso organizacional. Quem sabe melhor se o chefe está sendo um bom chefe ou um mau chefe, quem é? São os funcionários ligados a ele diretamente. Bem, essas são várias fontes possíveis de feedback, de informações sobre o desempenho do funcionário. Um modelo
que combina todas essas fontes e termina sendo o modelo mais cobrado em provas. É o modelo de avaliação 360 graus. Por que 360 graus? Porque a sua essência é entender que o funcionário, o indivíduo na organização, interage com diferentes pessoas e oferece produtos a diferentes clientes. O cliente dele, às vezes, é o seu chefe. O cliente, às vezes, é o seu subordinado. O cliente, às vezes, é um colega. O cliente, às vezes, é um cliente externo da organização, um parceiro organizacional. Com isso, a essência da fonte 360 graus é que todas aquelas pessoas, ou melhor, representantes de todos aqueles grupos que interagem com um determinado indivíduo na organização, devem oferecer feedback, devem oferecer informações sobre o desempenho do indivíduo para que ele entenda, do ponto de vista de todas as pessoas, como é que está o seu desempenho. Mas a avaliação 360 graus implica também a realização de uma autoavaliação. E é muito comum que essa autoavaliação dentro da avaliação 360 graus seja comparada com a avaliação que cada um dos membros, cada um dos outros grupos organizacionais fez. E aí você pode saber, por exemplo, quanto à qualidade do seu desempenho. Eu me autoavaliei dessa forma. O meu chefe me avaliou desta outra forma. Os meus colegas me avaliaram dessa outra forma. Os meus clientes avaliaram dessa outra forma. E assim você tem, num gráfico, um conjunto de informações que permite não só você perceber como foi o seu desempenho, mas também perceber como você está se enxergando. Eu mesmo já passei por processo de avaliação 360 graus quando trabalhava em empresas e achei muito interessante o resultado, porque em alguns critérios as pessoas me avaliavam muito melhor do que eu mesmo me avaliava. E em um determinado critério, eu me avaliava melhor do que as pessoas me avaliavam, do que os terceiros olhavam para mim e viam o meu desempenho. É interessante porque força você ou a melhorar o seu desempenho, porque você naquele ponto achava que estava bom, mas não está. Ou reavaliar como você está comunicando aquele desempenho, porque às vezes as pessoas não estão entendendo o que você está fazendo. Enfim, permite uma grande reflexão do próprio funcionário sobre como melhorar o seu desempenho e permite uma compreensão da organização sobre o desempenho dos funcionários do ponto de vista 360 graus, ou seja, ao redor do funcionário em todas as direções, tá bom? Vamos em frente para o quadro. Os métodos de avaliação de desempenho tipicamente são divididos em métodos tradicionais e métodos modernos. Existem alguns autores que fazem outras divisões, existem autores que nem fazem divisões. A gente vai ver aqui da forma que normalmente cai em provas, que são os métodos tradicionais, os métodos modernos e depois outros métodos que não se encaixam nessa categorização original, tá bom? É a forma que mais cai em prova, é a forma importante para você estudar. Os métodos tradicionais, vamos ver no quadro quais são e depois eu vou falar de cada um deles para você. Vamos para o quadro. Os métodos tradicionais são as escalas gráficas, as listas de verificação, o método de escolha forçada, a pesquisa de campo, o método dos incidentes críticos e o método das frases descritivas. Esses são os 6 métodos tradicionais de avaliação de desempenho humano na organização. Vamos falar primeiro do método das escalas gráficas. O método das escalas gráficas consiste em uma tabela de dupla entrada com critérios e avaliações. O método das escalas gráficas é o método mais simples de todos. É o método que qualquer um de nós, sem nenhuma preparação específica, consegue preparar para uma avaliação. Quer ver um exemplo? Vamos para o quadro. A gente pode fazer uma avaliação da seguinte forma. O desempenho do funcionário medido quanto a pontualidade e
assiduidade. Eu posso fazer uma avaliação em escalas gráficas bem simples, tá, pessoal? Fazer assim, ó. Isso aqui é uma avaliação em escala gráfica. Eu poderia tirar isso aqui e fazer uma escala gráfica simplesmente assim, ó. Linhas. E aí, nessa linha aqui, você marca um ponto. Aqui. Aqui. Essas duas possibilidades mostram, duas apenas ilustrativas, tá? Mostram que trata-se de um método simples de ser preparado, formulário simples de ser preenchido. É um método barato, é um método rápido que gera resultados interessantes e facilmente comparáveis. Agora, é um método que gera muitas distorções, muitos problemas e que, apesar de possuir muita objetividade na sua elaboração, ele possui subjetividade do avaliador quanto à marcação. Por que objetividade e subjetividade ao mesmo tempo? Objetivo porque ele é simples em relação a critérios postos. Subjetivo, porque quando eu coloco um sorrisinho, ou um sorrisinho reto, ou um sorrisinho triste, para você avaliar a pontualidade de um funcionário, quando você coloca um sorriso feliz, talvez aquele funcionário que foi avaliado por você com um sorriso feliz, seria avaliado por mim com um sorriso triste. Tem uma subjetividade. O que significa subjetividade? Depende do sujeito, depende do indivíduo, não é objetivo. Ao contrário, depende. Da mesma forma que na hora de marcar um xizinho nessa reta, que depois seria medido, tá? Para saber quão mais para lá ou mais para cá foi marcado, também isso vai depender de um monte de subjetividade sua ou minha. Você pode ter uma tendência a marcar mais para a direita, eu mais para a esquerda. Olha o problema. Mas haveria a possibilidade de critérios diferentes, ou melhor, ponderações diferentes utilizadas por avaliadores diferentes. Você acha que algo bom é uma coisa, eu acho que algo bom é outra coisa. E aí, na hora de comparar desempenhos e atribuir resultados, fica muito difícil. Teria que fazer análises matemáticas, estatísticas, tentar tirar os erros de tendência central, erros de leniência, de severidade, vários tipos de erros que são possíveis e comuns nesse tipo de avaliação, que é a mais simples, mais barata, mais rápida, que detém certo grau de objetividade, mas detém certo grau de subjetividade também. Eu queria reforçar essa história da objetividade e da subjetividade, porque há muitas questões de prova de vários anos, de várias bancas, que ora vão para um lado, ora vão para o outro. Às vezes a banca vai dizer para você: o método de avaliação de desempenho por escalas gráficas é um método de natureza objetiva, e outras vezes vai dizer de natureza subjetiva. 90% das vezes ou mais vai estar certo tanto de um jeito quanto de outro. Você vai ter que ficar pescando detalhes em outras palavras, em outras afirmações dentro daquela frase, para poder ter certeza se a banca encaminhou para certo ou para errado. Por si só, isso aqui gera confusão. Então lembre-se, há objetividade na elaboração do método, há subjetividade quanto às notas oferecidas em relação a cada um dos critérios para os funcionários, tá bom? Com a evolução da técnica, foi criado um método mais interessante, mais objetivo, a partir da evolução da técnica das escalas gráficas, que é o método das listas de verificação, ou checklists. O método das listas de verificação, ele é bastante simples e ele é baseado na ferramenta da qualidade chamada lista de verificação. A ferramenta de lista de verificação, ela pode ser de dois tipos. Ela pode ser simples contagem, ou ela pode ser uma ferramenta de verificação e estatística. Ou seja, ou eu simplesmente verifico, cheque, 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 ou eu conto para fins estatísticos, tá? Eu posso ter, por exemplo, um avião que vai decolar, ele tem um checklist que vai ser verificado. Vai olhar se o sistema mecânico está funcionando, se a redundância está funcionando, se o sistema elétrico está funcionando, se a redundância está funcionando. E assim sucessivamente. Essa é uma lista de verificação
Simples. Uma lista de verificação de contagem para uso estatístico, ela vai contar a quantidade de erros. Ela pode dizer, por exemplo, vezes em que o avião, antes de decolar, detectou um erro na redundância mecânica. Aí vai lá, conta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 vezes. Opa, tem um problema aqui. Até 2, 3 vezes a gente acha que é normal ao longo dos anos, mas 10 vezes tem algo muito errado, vamos investigar. Essa é a ferramenta de qualidade. Aqui, a lista de verificação para efeitos de avaliação de desempenho usa o mesmo princípio. Ela vai fazer a contagem de determinados eventos para poder fazer a avaliação de desempenho em relação a essa contagem. Por isso que se diz que é um método de natureza objetiva. É uma evolução que torna a escala gráfica bem mais objetiva. Quer ver como? Vamos para o quadro. Olha aqui a escala gráfica usando os critérios de pontualidade e assiduidade. Em vez de ter uma retinha ou sorrisos felizes, tristes e etc., a gente poderia ter aqui, para transformar a escala gráfica em uma lista de verificação, pontualidade e assiduidade. Aqui seria mais de 5 faltas, ou pontualidade é atraso, né? Mais de 5 atrasos, 4 a 5 atrasos, 3 ou 2 a 3 atrasos, 1 ou menos atrasos. E na assiduidade, mais de 5 faltas, de 4 a 5 faltas, de 2 a 3 faltas e 1 ou menos faltas. Aqui ficaria fácil marcar, né? Eu simplesmente conto quantas vezes o sujeito se atrasou. De 2 a 3. Quantas vezes o sujeito faltou? Mais de 5. E aí eu consigo ter uma avaliação bem objetiva de que algo foi bom, e nessa escala de lista de verificação, o bom estaria para cá, por acaso, né? Eu fiz desse jeito, e o ruim estaria para a esquerda. Por acaso eu fiz desse jeito, poderia ser ao contrário. Percebeu então como a lista de verificação ela se torna mais objetiva em relação às escalas gráficas? Pois é, isso é importante você saber para a hora da prova. Escolha forçada. A escolha forçada é uma técnica completamente diferente dessas duas que a gente viu até agora. A técnica da escolha forçada, ela consiste em forçar o avaliador a escolher uma, ou duas, ou três, enfim, um número restrito de palavras ou frases que melhor definem o desempenho do indivíduo. E a partir disso, é possível fazer uma análise do desempenho individual. Note que isso é bem mais difícil de encontrar do que uma escala gráfica ou uma lista de verificação. Porque é difícil de fazer e é difícil de interpretar os resultados. Portanto, o uso da técnica de escolha forçada implica o uso de especialistas em psicologia organizacional e avaliação de desempenho para prepararem o modelo de avaliação de desempenho com escolha forçada, para fazer um pré-teste da avaliação de desempenho com escolha forçada, para verificar, de acordo com a literatura, de acordo com a ciência, se está dando resultados conforme esperado ou não. Sabe por quê? Porque se você olhar uma técnica dessa, você não vai entender o que vai sair dela. Vou colocar no quadro um exemplo de como seria um formulário de avaliação de escala gráfica, ou melhor, de escala gráfica não, de escolha forçada, para que você possa entender bem. Vamos para o quadro. Olha só, deixa eu fazer um desenho aqui. Você pode ter uma avaliação que pergunte qual das palavras, escolha 3 das palavras abaixo, ou 2, ou uma, vamos dizer 2. Duas das palavras ou frases abaixo que melhor caracterizam o desempenho do indivíduo. Aí as palavras ou frases seriam qualidade elevada do trabalho. Profissional motivado. Falta
sempre. Se dá bem com colegas. Bagunceiro. E etc. Olha só, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Aqui eu tenho 5 opções. Mas aqui você teria que escolher entre o sujeito ser bagunceiro ou falta sempre, ou é motivado, ou a qualidade do trabalho é elevada, ou se dá bem com os colegas. Percebe que cada um desses pontos aqui está tratando de elementos diferentes. É a mesma coisa você perguntar a uma pessoa, você prefere comer, sei lá, comer pizza ou tomar Coca-Cola? É algo um tanto difícil. Você prefere comer pizza, tomar Coca-Cola, estudar para concurso, passear no parque ou viajar para o exterior? São coisas que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ah, você prefere passar no concurso, viajar para fora várias vezes por ano, ou... Mas, assim, eu tenho como comparar tudo isso? É difícil comparar tudo isso. A grande, vamos chamar, magia desse método é que tem muita ciência por trás dele. Porque se você escolhe, por exemplo, o profissional é motivado e não escolhe que o sujeito é bagunceiro, aí tem um conjunto de consequências aí, do ponto de vista de estudo metodológico que tem por trás. Eu não saberia dizer para vocês todos esses detalhes. Provavelmente nenhum de vocês, ou pouco de vocês que estão assistindo essa aula agora, teriam condições de saber qual é o detalhe, porque só alguém que é especializado nisso detém esse tipo de detalhe. Na hora da prova, esse tipo de detalhe não vai cair. O que você precisa saber é preciso um especialista para fazer a aplicação do método de escolhas forçadas. Escolha forçada consiste em forçar o avaliador a escolher uma ou duas ou três ou N opções. O fato é que ele vai ter que escolher apenas um número restrito dentre todas as opções que ele poderia escolher. E isso gera um relatório de desempenho do indivíduo a partir disso aqui. Note que não é nem tão fácil fazer, nem tão fácil responder esse tipo de método. Por isso, é um método que se torna mais caro, é um método que se torna mais demorado, tanto para a elaboração quanto para preenchimento, tá bom? Voltando para o quadro. Pesquisa de campo. Pesquisa de campo. Pesquisa de campo é considerado o método, vou escrever aqui para vocês, é o método mais completo. É o método mais completo dentre os tradicionais. Como assim, Carlos, o mais completo dentre os tradicionais? E por que você está dizendo isso? Eu estou dizendo isso pelo seguinte, porque várias questões de prova cobram que você saiba apenas que ele é o mais completo dentre os tradicionais. Ponto. Agora, você tome muito cuidado, porque o método mais completo de todos, ou seja, se a banca simplesmente disser o método mais completo de avaliação de desempenho é a pesquisa de campo, está errado. Porque o método mais completo de todos é a avaliação 360 graus. Muito cuidado com isso, tá bom? Método mais completo dentre os tradicionais, pesquisa de campo. Método mais completo de todos, avaliação 360 graus, ok? E em que consiste o método de pesquisa de campo? Consiste no uso do princípio da gestão de pessoas, de que gestão de pessoas é uma responsabilidade de linha e uma função de staff. Como é que isso vai ser aplicável dentro da avaliação de desempenho? Vai da seguinte forma, você vai ter um departamento de gestão de pessoas que vai fornecer um especialista. Na verdade, não é bem o departamento de gestão de pessoas, é a área de gestão de pessoas, que pode ser um especialista interno ou externo em avaliação de desempenho, que vai entrevistar o gerente a respeito do desempenho dos seus funcionários. Para avaliar quem? Para avaliar o gerente ou para avaliar o funcionário? Para avaliar o funcionário. E por que o especialista vai entrevistar o gerente a respeito do desempenho dos funcionários? Porque assim, ele vai extrair do gerente quais são as informações relevantes sobre o desempenho do funcionário, mas vai ao mesmo tempo possibilitar que
erros sejam evitados. Por quê? Porque o gerente não é um especialista em avaliação de desempenho. O especialista é especialista, mas não conhece o desempenho das pessoas. Então, usa a especialidade da função com a responsabilidade de linha em conjunto para fazer a avaliação dos funcionários, tá bom? Percebeu, então, que o método de pesquisa de campo está muito mais ligado ao fato de que um especialista vai se ligar a um gerente, vai entrevistar esse gerente para fazer uma avaliação do que a um formulário propriamente dito? O formulário propriamente dito, a forma técnica específica feita para isso é menos importante aqui dentro da avaliação por pesquisa de campo, tá bom? Voltando para o quadro. Método dos incidentes críticos. O método dos incidentes críticos é uma técnica de qualidade que é aplicada dentro da avaliação de desempenho dos indivíduos para entender quais são os desempenhos críticos, os incidentes críticos dos indivíduos ao longo do tempo de avaliação. O que significa incidente crítico? São aqueles incidentes memoráveis. O pressuposto é que o verdadeiro desempenho individual será movido por eventos marcantemente positivos e eventos marcantemente negativos. Tanto os eventos marcantemente positivos quanto os eventos marcantemente negativos irão gerar o verdadeiro desempenho do funcionário. O resto é dia a dia, que fica perdido ali, que significa muito pouco. Um exemplo de avaliação por incidentes críticos envolveria um gerente se lembrar, ao longo do período avaliativo, quais foram os principais desempenhos positivos do funcionário e quais foram os principais momentos em que ele teve um desempenho negativo. Para isso, ele pode fazer de duas formas. Ou ao final da avaliação ele relembra tudo o que aconteceu, ou ele, ao longo do tempo, cria um caderninho para ir anotando no caderninho os elementos positivos do desempenho, os elementos mais negativamente marcantes ao longo do tempo. Bem, manter um caderninho é excessivamente problemático, né? Porque no final das contas as pessoas vão se sentir negativamente observadas, ter seus desempenhos registrados ao longo do tempo de uma forma ruim, isso não é bom. E ao mesmo tempo fazer uma avaliação apenas no final de um período avaliativo, digamos 1 ano, envolve esquecer muita coisa positiva e negativa que aconteceu. Essas são as principais críticas ao método de incidentes críticos, que envolve esses elementos positivos e negativos. Um exemplo disso aí seria se lembrar, no caso, vamos pensar aqui, na avaliação de desempenho de um vendedor de shopping por um gerente de loja, quais foram os eventos positivos e negativos desse funcionário ao longo do ano? Aí o gerente pode pensar assim, eu me lembro daquele dia que chegou um gringo aqui, e o gringo chegou falando inglês, e ninguém sabia falar inglês, e aquele funcionário, ele sabia falar inglês. E isso fez com que ele conseguisse fechar uma venda muito boa com aquele pessoal. E até fez com que outras pessoas, amigos daquelas pessoas, daqueles estrangeiros, viessem comprar na nossa loja, porque tem alguém que fala inglês. Olha só. Isso marcou o desempenho positivo do funcionário ao longo do ano. Porém, aí o gerente para e pensa, eu me lembro que teve um desempenho muito negativo desse sujeito num dado dia que um cliente veio fazer uma troca e o vendedor disse que não se importava, que já tinha vendido aquele produto, que aquilo ali não significava mais nada para ele. Ora, ao mesmo tempo que identifica os pontos positivos e negativos do indivíduo, essa informação termina servindo também para identificar quais são os pontos positivos e negativos relevantes para o exercício daquele cargo na organização. Lógico, a gente está falando aqui de avaliação de desempenho, mas é bom que você já faça esse link na sua cabeça. Essa técnica também serve na mesma aplicação para levantar quais são as informações necessárias para o ocupante de um determinado cargo na organização. Tá bom? Voltando para o quadro. Temos ainda o método das frases descritivas, ou pares de frases normalmente utilizado. Aqui tem-se um conjunto de frases que representam o desempenho do indivíduo, positivas e negativas, e as pessoas, o avaliador pode escolher livremente
entre diferentes frases positivas e negativas que marcam o desempenho do indivíduo. A principal diferença do método de frases descritivas para o método de escolha forçada é que na escolha forçada é preciso escolher um determinado número específico de palavras ou frases. Nas frases descritivas, não. É um número em aberto. Tudo aquilo que esteja ligado verdadeiramente ao desempenho do indivíduo pode ser escolhido. E aí tem também as desvantagens de ser mais caro e mais trabalhoso para a organização elaborar e também para gerar relatórios finais, tá bom? Vamos para o quadro agora ver os métodos modernos de avaliação de desempenho. Para o quadro. Os métodos modernos de avaliação de desempenho envolvem a avaliação participativa por objetivos e a avaliação 360 graus. A avaliação participativa por objetivos, APPO, está ligado ao movimento da APO, Administração por Objetivos, que derivou para a Administração Participativa por Objetivos, da era neoclássica, capitaneado por Peter Drucker. Qual é a ideia básica disso aqui? É que a organização, o contexto organizacional saía de uma era clássica para a era neoclássica, fazendo com que o foco deixasse de ser eficiência e passasse a ser a eficácia. Quando o foco passa a ser a eficácia, o importante é enfocar os objetivos que a organização tem, assim como os objetivos que cada indivíduo deve ter na realização das suas tarefas. O foco deixa de ser fazer da melhor forma possível. O foco passa a ser fazer aquilo que precisa ser feito, gerar os resultados que precisam ser atingidos, tá? Olha a mudança de foco. Isso não quer dizer que a eficiência deixe de ser importante, não. Simplesmente que ela deixa de ser o foco. O foco passa a ser o objetivo. Só que, como é que a organização vai fazer uma administração por objetivos? É preciso que ela estabeleça quais são os objetivos da própria organização dentro de um processo de planejamento estratégico. A partir do plano estratégico, vão ser desenhados planos táticos e planos operacionais. E a partir disso, vão ser desenhados também os objetivos específicos que cada pessoa precisa atingir na organização para que a organização como um todo atinja os seus próprios objetivos. Aí você pode parar e pensar nesse momento. Então, Carlos, trata-se de um processo completamente de cima para baixo, não é? Não, não é. O que eu te digo é o seguinte: apesar da administração por objetivos prever o estabelecimento dos objetivos gerais de cima para baixo, na hora que chega no indivíduo, os indivíduos precisam concordar com os objetivos. Se os indivíduos não concordam com os objetivos, eles não se comprometem e eles não ficam motivados para a obtenção do desempenho necessário para o sucesso daquelas tarefas e, como consequência, o sucesso organizacional. Então, a administração por objetivos precisa ser participativa. Então, a avaliação dos objetivos dos indivíduos fixados dentro da administração por objetivos também precisa ser participativa. Isso significa o quê? Que os objetivos precisam ser negociados entre o gerente e o funcionário. O gerente ele vai entender quais são os objetivos necessários para a sua área. Então, ele vai começar a negociar com os seus funcionários. Olha, você precisa desses objetivos aqui. Você concorda? Aí o sujeito vai dizer concordo ou não concordo. Não concorda por quê? Ah, não concordo porque para fazer isso aqui eu precisaria ter um telefone liberado para poder vender ligando para outros estados. Ah, é por conta disso? Então eu vou te oferecer esse recurso em troca da aceitação desses objetivos. Perceba, haverá uma negociação de recursos em troca de objetivos dos funcionários em suas tarefas. Haverá uma participação dos funcionários, tanto na fixação dos seus objetivos, quanto no acompanhamento, porque preferencialmente o feedback, a retroação informacional que o sujeito recebe para saber se está caminhando no caminho certo ou não, preferencialmente será auto-administrada. Ou seja, em vez do indivíduo precisar ficar esperando que o seu chefe diga a ele ou a ela se está indo no caminho certo ou não, se a meta está sendo atingida ou não,
aquilo deve ficar claro para ele de forma automática, em sistema de preferência, que o próprio funcionário possa consultar e ver, estou indo no caminho certo, vou atingir meus objetivos ou não vou atingir meus objetivos. E por fim, eu falei para vocês, né? Tanto na fixação dos objetivos quanto no acompanhamento, mas também no monitoramento final, nas reuniões de fechamento para verificar se os objetivos foram ou não atingidos, o funcionário também deve participar, informar o que ele acha que deu certo, o que deu errado, por que aquele caminho que foi seguido foi o melhor ou não foi o melhor. Assim, novos processos de fixação e negociação de objetivos entre o funcionário e o gerente gerarão melhores desempenho. Lembra? A avaliação de desempenho como parte da gestão de desempenho tem como objetivo gerar melhor desempenho futuro e não simplesmente olhar para trás para dizer se algo foi bom ou ruim. Ela até olha para trás, mas como instrumento de um gerenciamento para um melhor desempenho de hoje em diante. Falei então da APPO para vocês. Vamos ver alguns detalhes aqui no quadro. Eu acho que já falei de tudo, mas às vezes faltou alguma coisa. A gente vai para lá. Vamos lá. Os objetivos, então, são consensuais entre chefe e subordinado. O comprometimento do pessoal é atingido a partir da concordância com os objetivos. A negociação sobre a alocação dos recursos necessários é necessária para que as pessoas, de fato, se comprometam com o sucesso da organização. As atividades serão desempenhadas pelas pessoas a partir dos objetivos e recursos negociados. Haverá um monitoramento constante pelo próprio funcionário, mas que pode ser complementado por um monitoramento oferecido pela organização também. E haverá retroação, que é o feedback. E avaliação conjunta ao longo do ciclo e também ao seu final. Pois, o outro método de avaliação de desempenho moderno é o método da avaliação 360 graus, que é o método mais completo de todos. A avaliação 360 graus, também conhecido por outros nomes, tá? Destaco para vocês a avaliação em rede. Porque eu já vi em prova, já vi gente olhando questão de prova, diz assim, avaliação em rede, e a pessoa diz, eu não vi esse método, Carlos. É um outro nome que um outro autor conseguiu inventar para avaliação 360 graus. Por que avaliação em rede? Porque a essência da avaliação 360 graus, como eu já falei para você nessa mesma aula, é buscar feedbacks, fontes de retroação das mais diversas origens na organização. Das mais diversas origens. O funcionário vai se autoavaliar, o chefe vai fazer a avaliação, seus subordinados, seus colegas, seus parceiros externos, pessoas de outras áreas da organização, enfim, haverá avaliação vinda de diferentes origens, das mais diversas. Essa é a essência da avaliação 360 graus. E as questões de prova que caem sobre isso cobram exatamente essa essência. É um método mais moderno, é um método que normalmente é utilizado em conjunto com a gestão por competências nas organizações, tá bom? Mas são só esses os métodos que existem para avaliação de desempenho? Negativo. Existem outros métodos também que a gente vai ver agora no quadro. Fala-se ainda em outros métodos de avaliação, tais como método comparativo, comparações forçadas, comparando uma pessoa com outra no mesmo grupo. Isso aqui consiste basicamente em pegar um grupo de pessoas e pegar pares de pessoas e fazer comparação aos pares do desempenho de cada uma dessas pessoas. É uma confusão, é trabalhoso, não é claro quanto a critérios, enfim, é relativamente problemático. Eu diria para vocês, a essência do que é importante desses métodos é isso que está no quadro. Detalhezinhos adicionais estarão lá no PDF. Vamos voltar aqui para o quadro. Padrões de trabalho. É uma variação do método anterior focado nas metas de trabalho e desempenho a serem alcançadas. Em outras palavras, em vez de fazer a comparação aos pares entre o indivíduo 1 e o indivíduo 2, o que vai ser feito é o seguinte, se estabelece um padrão de trabalho. É como se você parasse tudo e dissesse assim, o indivíduo ideal trabalharia fazendo isso, assim, 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 assim. Esse é o indivíduo
ideal. A partir disso, você vai comparar esse indivíduo ideal com todos os outros indivíduos na organização, fazendo sempre comparações aos pares, tá bom? Voltando para o quadro. Observação direta, que é a simples observação do desempenho das pessoas diretamente pelo avaliador. Traz o problema da subjetividade e interpretação que cada pessoa vai ter de forma distinta. Uma avaliação por escrito, através de relatórios escritos em formato aberto. As escalas de mensuração ancoradas em comportamentos que combinam técnicas de incidentes críticos que são transformadas em critérios para uma análise com base em escalas gráficas. Ou seja, escala de mensuração ancorada em comportamento significa aplicação de incidentes críticos para saber o que é muito relevante e o que é muito relevante que não aconteça, e a partir disso transforma isso em critérios de uma escala gráfica para que possa ser feita uma avaliação do indivíduo com base naquilo que é muito importante de acontecer e aquilo que não deve acontecer de jeito nenhum. Então, escalas de mensuração ancoradas em comportamento é combinação de escala gráfica com incidentes críticos. É isso que você precisa memorizar. Para o quadro. E o Balanced Scorecard, que é uma ferramenta de gestão estratégica que, baseada em indicadores e metas, permite a avaliação do indivíduo. Falo brevemente agora sobre o Balanced Scorecard, rapidamente, não vou entrar em detalhes. Essa é uma ferramenta de gestão estratégica que permite o planejamento da ação organizacional, atribuindo para cada área da organização, para a organização como um todo e para cada pessoa da organização, objetivos específicos, ações a serem realizadas, indicadores para monitoramento, e a partir disso é possível acompanhar o desempenho de cada pessoa. Assim, essa ferramenta que é de gestão estratégica termina servindo para o acompanhamento do desempenho dos indivíduos na organização. Por isso, não se surpreenda por questões de prova, que eu já vi questões de prova que colocam Balanced Scorecard como uma ferramenta de avaliação de desempenho individual. E sim, questões desse tipo que afirmem isso estarão corretas. Seja assertiva solta, seja ABCD, como for, estarão corretas. Para o quadro. Vejamos agora os principais erros na avaliação de desempenho dos indivíduos na organização. Os principais erros envolvem o efeito halo, que é o efeito generalização. Esse efeito halo é o que mais cai em prova de todos esses erros aqui e, ao mesmo tempo, é o que mais gera confusão na cabeça das pessoas, apesar de, pelo menos na minha opinião, ser um erro relativamente simples de se compreender. É o erro de generalização de determinadas opiniões. Em outras palavras, na hora de fazer a avaliação de alguém, imagina que você entra num banco. Vou citar um exemplo para ficar mais claro. Você entra num banco e vai fazer a avaliação mental, na sua cabeça, do atendimento que você está recebendo. Às vezes, você entrou no banco, já não estava com o humor muito bom. A fila estava grande e o calor estava grande porque o ar-condicionado estava quebrado. A partir daí, você vai julgar todos os aspectos do atendimento como sendo negativos. Você vai dizer que o gerente não foi profissional. Você vai dizer que o atendimento foi péssimo. Você vai dizer que resolveram suas coisas, mas resolveram muito tardiamente. Você vai encontrar problema para todo lado. Por quê? Porque você já não estava com um bom humor. Combinou isso com a fila longa. Combinou isso com o calor, porque o ar-condicionado estava quebrado. Então, se você fosse ter critérios mais objetivos de avaliação, você diria: o tempo de espera, muito ruim. O ambiente físico, muito ruim porque estava calor. Ah, mas o atendimento da pessoa que me atendeu, muito positivo. Resolução do problema que eu apresentei, muito positiva. Só que na hora que combinou tudo, você generalizou. Você teve uma impressão negativa inicial e generalizou. Esse é um erro muito, mas muito comum. Na verdade, esse é um erro de avaliação comum que nós cometemos no nosso dia a dia em relação a tudo. Nós fazemos generalizações sobre as coisas e, por isso, erramos. Você pode bater o olho em alguém, ver uma determinada característica que você gosta e você diz: essa pessoa é uma pessoa legal, gente boa, adorei conhecer essa pessoa. Ou o contrário, detestei conhecer essa pessoa, uma pessoa chata. Mas às vezes foi só uma característica que você viu
E na sua avaliação, na sua percepção, você resolveu generalizar essa característica para todas as outras, fazendo, portanto, uma avaliação geral, positiva ou negativa, quando na verdade você deveria usar diferentes critérios para avaliar a pessoa, o desempenho, no caso do indivíduo, seja você como cliente ou seja você como chefe que está fazendo a avaliação, tá bom? Evitar o efeito halo significa evitar generalizações, ok? Vamos para o quadro. Erro de tendência central. Eu coloco esses dois juntos porque é extremamente comum que as pessoas confundam efeito halo e erro de tendência central. E eu, sinceramente, tenho dificuldade de entender como é que as pessoas fazem essa confusão. Porque, ao meu ver, são coisas completamente distintas. O efeito halo é um efeito de generalização. Você encontra uma característica e você generaliza para todas as outras. Você para de enxergar as outras. Você generaliza. O erro de tendência central é assim, você tem várias características sendo analisadas e na hora de dar uma nota, você em vez de dar notas condizentes com cada uma das características, seja positiva, seja negativa, seja mediana, porque você está cansado, ou porque você não quer, ou por por uma tendência sua, por razões quaisquer. Você simplesmente marca notas médias em todos os critérios. Imagina, por exemplo, você está fazendo a avaliação do atendimento bancário. Mais uma vez, já que eu comecei com atendimento bancário, vamos até o fim. Você está fazendo a avaliação do atendimento bancário. Em vez de pegar cada um dos critérios, né, qualidade do ambiente físico, tempo de espera, qualidade do atendimento pessoal, resolução do trabalho, você está ali. Resolução do seu problema. Você está ali marcando xizinho porque o gerente pediu, porque o banco pediu que você fizesse isso. Em vez de fazer uma avaliação critério a critério, pensando mesmo, de 0 a 10 qual é a nota que eu daria, você vai olhar e vai dizer assim, ah não, vou dar 6 aqui para tudo e tá tudo bom, tá tudo mais ou menos bom, vou dar 6 para tudo. Você escolheu uma nota mais ou menos no meio e saiu marcando tudo mais ou menos no meio. Por quê? Porque não quer, porque está com preguiça, porque não se importa muito, enfim, razões várias. Mas o fato é, você teve uma tendência de marcar notas mais próximas ao meio para não se comprometer nem muito com um lado, porque nem está muito bom, nem com o outro, porque também não está muito ruim. Entendeu agora? Essa é a falha de tendência central, é o erro de tendência central, que é completamente diferente da generalização, quando você pega uma característica que por algum motivo marcou e você generaliza para todas as outras, tá certo? Para o quadro. Os outros erros são mais simples. Erros de recência, significa considerar os fatos mais recentes. Leniência é a tendência a avaliar as pessoas positivamente, sendo leniente com comportamentos negativos. Severidade é a tendência a avaliar as pessoas negativamente, mesmo que os desempenhos tenham sido positivos. Contraste é quando você avalia um determinado critério em outra pessoa como negativo, como ruim, porque você olha para si próprio e percebe aquela pessoa em oposição a você. Similaridade é o contrário do contraste. Você avalia como bom algo que é parecido com você. Você enxerga no avaliado algo parecido consigo e, em relação a isso, você dá notas positivas. Por quê? Se é parecido com você, deve ser bom. Se é diferente de você, deve ser ruim. Isso é um erro. Erro de tendenciosidade, por base em preconceitos, tendências pessoais, etc. O cansaço também gera erro. O avaliador cansado dificulta a avaliação. Por exemplo, eu já fiz concurso público que teve fase de prova oral. E na fase de prova oral, eu tinha que fazer uma explanação sobre determinado tópico que era sorteado ali na hora. Eu tinha que explicar, não lembro agora, em 20, 30 minutos, determinado tópico ali na hora. E na hora da minha avaliação, sabe o que aconteceu? Um dos avaliadores, eram dois, ele dormiu. Ele estava dormindo, mas ele dormiu de roncar. Eu estava aqui fazendo minha apresentação, o sujeito botou a mão aqui no queixo, encostou na mesa, começou a fechar os olhos e começou a pescar ao ponto de que deu para ouvir uns ronquinhos, assim, ele acordava no ronco, no susto do ronco. Olha que absurdo. Pois é, por que o sujeito fez aquilo? Porque ele estava cansado.
Ele não estava ali dificultando a apresentação, ele estava cansado. Ele não deveria, na verdade, estar ali fazendo aquela avaliação por conta do cansaço. Só que ele já tinha sido contratado, ele já tinha que ir, ele estava cansado e não deu, ele teve que fazer a avaliação. Houve erro de cansaço? Houve. Carlos, como é que você sabe que houve erro de cansaço? Porque nessa prova oral eu fui reprovado. E depois eu entrei com recurso, porque eu sabia exatamente o que eu tinha falado naquela prova oral. Sabia exatamente o que eu tinha falado e sabia exatamente qual era a aderência daquilo à teoria. Eu entrei com recurso e a minha nota foi majorada em muitos pontos. Eu não vou dizer agora exatamente quantos pontos, porque eu não lembro exatamente quantos. Mas foram muitos pontos. Eu lembro que a nota foi majorada na casa dos 30% ou 40% a mais, porque eu sabia exatamente o que eu tinha falado ali e sabia colar aquilo na teoria. O avaliador estava cansado, eu relatei, ó, o avaliador estava cansado, eu desejo revisar, desejo que a minha nota seja revista com base nesses pontos teóricos. Olha, se isso acontece no concurso público, imagina na prática organizacional quando um gerente está avaliando um funcionário. É claro que isso acontece, o gerente está cansado por algum motivo, 1000 coisas para fazer, é mais uma coisa para fazer e por conta disso às vezes erra, seja dando notas melhores ou dando notas piores do que deveria, mas erra. Erra por quê? Porque está cansado, tá bom? Voltando para o quadro. A falsidade consciente também é uma possibilidade, ou seja, se busca falsear a interpretação para prejudicar ou para beneficiar o avaliado. O uso de critério único, que é a falta de consideração do ser humano como um todo e vários critérios que poderiam ser utilizados. A unilateralidade, que é o uso de fatores importantes para o avaliador, mas que não necessariamente são interessantes e importantes para a organização. A força do hábito, que é o julgamento com base em avaliações anteriores, e a não compreensão ou falta de técnica, que acontece quando o avaliador não entende os fatores que estão sendo avaliados. Bem, pessoal, é isso aí. É hora de seguir em frente. Nesse momento, eu recomendo que você vá no PDF, estude por lá também. Eu sei que tem muita gente que prefere estudar apenas pelos vídeos, mas eu reforço, o PDF é muito importante para te dar o suporte necessário para o sucesso na hora das provas. Eu diria mais, muito importante não, do meu ponto de vista pessoalíssimo, ele é fundamental, porque fazendo a leitura do PDF, assistindo essa aula, ouvindo áudio no carro, no trânsito, na fila, onde você estiver esperando atendimento bancário, já que foi o tema dessa aula, combinando essas diferentes formas de aprendizagem, você terá maior sucesso na hora da prova. E aí lá no PDF também tem várias questõezinhas para você praticar esse assunto e ver nas questões comentadas como é que isso deve ser interpretado em cada caso, tá bom? É isso aí, eu me despeço, até a próxima, tchau, tchau!